glória a Deus. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eita. Oh, glória, oh, glória. São noites como essa que fazem a gente entender por que Davi, ao salmodiar o Salmo de número 84, dizia: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outra parte. Ele disse: é melhor estar às portas da tua casa do que habitar nas tendas da impiedade. Aleluia. Olha para quem está do teu lado e diga: que bom que você veio. Como quem entende aonde está, olhe para essa pessoa e diga assim: já pensou se você não vem? Diga para ele ou para ela: Deus me livre! Deus me livre! É uma honra, é uma alegria estar aqui nessa noite. Quem se sente privilegiado de poder estar na presença do Senhor, na casa de oração, isso, levante a sua mão, renda graças ao Senhor, diga glória, diga graças a Deus, diga aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, Deus abençoe essa igreja. Estou feliz de poder retornar a essa casa. Já haviam alguns anos que eu pisei aqui. Acho que o que, Vânia? Uns 6, 7 anos quase, né? Poder retornar aqui é uma alegria, uma honra muito grande. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Levi, a quem, graças a Deus, ele está mais crente do que quando eu conheci. Eu vejo isso e parece brincadeira, mas eu não estou brincando, não. Ao longo da jornada, a gente vai caminhando e vai percebendo que o cansaço vai abatendo alguns guerreiros. A gente vai percebendo que na jornada algumas coisas vão acontecendo e as pessoas vão ficando alvejadas, né? E eu não estou julgando, mas você percebe quando um guerreiro está abatido, precisa de oração, de um renovo. Mas eu quero glorificar a Deus que o meu testemunho hoje do pastor Levi é que ele está mais avivado ainda. E aí se cumpre na vida dele a palavra do proverbista, quando ele disse, né, que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais. Oh, meu Deus, cada dia mais. Que assim seja sobre a vida de todos aqueles que estão no exército do Senhor. Cada dia mais, nunca menos, sempre mais, sempre mais. Até ser dia perfeito. E é o que eu vejo, viu, pastor? Eu vejo o senhor e a Vânia caminhando até ser dia perfeito. Vem dia perfeito aí, amém? Glória a Deus. Deus abençoe, obrigada pela honra, é uma alegria estar aqui. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 11, glória a Deus. Me parece que tem um telão e tem alguns irmãos acompanhando com a gente em tempo real, tá certo isso? Eita, ih, rapaz, você reaja, você faça alguma coisa aí. Vamos lá, eu vou contar de 1 a 3. E somente os irmãos de lá de fora, lá no telão, só os irmãos que estiverem lá fora, quando eu disser 3, eles vão dizer glória a Deus. Aí se a gente ouvir alto aqui, a gente responde dizendo aleluia, tá bom? Só os irmãos lá de fora, é 1, é 2, é 3. Eita glória, maravilha! Irmãos, é tão bom quando isso acontece, porque nem sempre ter um telão e as pessoas acompanhando em tempo real significa que está todo mundo na mesma conexão, né? Tem gente que fica para lá e para cá, mas os irmãos aqui não, tá? Eu acho bom a gente ficar aqui no prumo, que os irmãos lá fora estão parecendo mais crentes que a gente. Vamos embora manter o nível aqui dentro, não é não? Todos os pastores, obreiros dessa casa, é uma honra estar aqui com vocês. Hoje eu estou me sentindo protegida, escudada, com uma retaguarda forte. Se tudo falhar, ninguém der glória, você me ajuda, viu? Vamos junto até o final, tá ligado, irmã? Então bate aqui, liga aqui. Eita, Jesus, desliga não. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 11. Deixa eu falar só uma última coisa antes de ler o texto sagrado, irmãos, porque eu preciso dar esse testemunho aqui nessa noite. Quando o pastor disse assim, está conosco o irmão, o cantor Reginaldo, eu falei assim, meu Deus, será que é aquele Reginaldo? Cadê ele? Ainda está aqui, por aqui? Graças a Deus.
E eu falei, meu Deus, será que é ele? Porque eu nunca tive a oportunidade de estar com ele perto assim. E ele marcou a minha vida e ele não sabe. Aí o pastor olhou para mim e disse assim, olha que bonito, ele queria só te ouvir. Eu já quase chorando disse, não, o senhor não sabe. Aí eu já perco já a noção, né, daquela ética eclesiástica, já lembro que eu sou carioca, porque aí minha humanidade grita. E aí eu olhei para o pastor e disse assim, não, você não tem noção de quem é esse cara para mim. Eu falei para ele, o senhor não tem noção. Houveram dias na minha vida, irmão Reginaldo, que eu só ouvia Deus falando comigo através de uma canção que o Senhor cantava. Haviam muitos outros repertórios, né, para se ouvir, graças a Deus. Nosso meio é um meio vasto de composição, de criatividade, de unção, de graça, de poder. Mas Deus só falava comigo de maneira específica através de uma canção cantada pelo Senhor. E quantas vezes eu vivi o salmo, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. E eu só conseguia andar chorando através das canções que o Senhor ministrava. Eu lhe conheci no YouTube, foi Deus que lhe apresentou para mim. E eu ouvi uma vez, soltou, eu queria ouvir alguma coisa diferente. E aí aquela música começou. E era uma música, eu me lembro que eu estava trabalhando. Eu e meu esposo tínhamos um trabalho, eu me lembro de eu cortando as capas dos DVDs dos pregadores que a gente fabricava. E eu cortando e tendo que parar de cortar para que as lágrimas não sujassem o papel fotográfico das capas dos DVDs, porque era um papel caro. E quando você está no processo, cada centavo conta, irmão. Cada centavo conta. E esse era o processo. E aí este homem apareceu com uma voz no YouTube. E era como se Deus tivesse descido na minha casa em pessoa. E ele revelava, ele fazia a oração que eu não tinha condições de fazer, pela tristeza e pela angústia da minha alma. Eu sentia que Deus usou a voz desse homem para orar por mim. E por favor, não tentem acompanhar, para que eu não estrague a música do irmão. Mas eu me lembro claramente. E ele dizia assim, faz tanto tempo que eu estou aqui, na tua presença, em oração. Como Jacó insistiu pela bênção. E aí eu me lembro do sotaque dele, na canção dizia assim, eu também estou insistindo. Me abençoa, Deus de Abraão. Meu Deus, irmãos. E aí ele dizia, hoje eu não vou sair daqui. O refrão dessa canção diz assim, Deus, manda a tua bênção, eu preciso. Manda sem demora, eu necessito. Marquei este encontro hoje contigo. Fizeste com Jacó? Faz comigo. Olha, Senhor, eu estou insistindo. E eu me lembro que muitas pessoas duvidavam da promessa de Deus na minha vida. E eu dizia para o Senhor, eles estão duvidando. E essa canção dizia, mas eu estou insistindo. E eu dizia assim, Deus, não dá para ninguém o que o Senhor tem comigo, porque eu vou viver o que o Senhor tem comigo. E numa época completamente improvável, completamente, irmão, sozinha num quarto, trabalhando para lucrar centavos. Deus usava esse homem para fazer através da canção a oração que eu não sabia fazer. Então assim, o Senhor veio para me ouvir. Foi o que o Senhor pensa que veio fazer aqui. O Senhor veio hoje aqui para selar na minha vida que Deus cumpre todas as promessas que Ele faz. Então estar diante do Senhor hoje aqui para mim é como Deus dizendo assim para mim, e eu minto. É como Deus dizendo assim para mim, a voz que entrava no quarto está aqui hoje para ver o que eu fiz na sua vida. Então eu queria pedir uma salva de palmas para o nosso irmão, cantor Reginaldo Domingos. Por favor, aplauda ao Senhor pela vida desse servo. E falando isso, eu quero ministrar uma bênção sobre a vida dele.
Eu quero dizer para ele que o Senhor o abençoou com 2 bênçãos. Seu ministério tem 2 marcas. Primeiro, não me leve a mal, mas nós pertencemos a gerações diferentes. A do Senhor é um pouquinho mais na minha frente, só um pouquinho, nem tanto. Não deixa essa cutis te enganar. Mas a geração do Senhor é um pouquinho mais à frente da minha. E normalmente quando uma geração já alcançou o nível que o Senhor alcançou, é natural ela já não ser tão marcante mais. É natural. Mas a vida do crente não é natural. Entenda, sua vida, seu ministério, sua composição, sua voz marcou uma geração. E ao marcar a minha vida, marcou também a geração a qual eu pertenço. Sua unção abençoou e abençoou a minha vida. E aí quando eu digo isso, eu estou dizendo isso por quê? Para o Senhor saber que o Senhor está alcançando gerações. Que o Senhor não está limitado, teu ministério, a tua unção, não está limitada à sua geração, mas ela está atravessando gerações. Então isso não é um pensamento da sua cabeça, não é um devaneio, não é um sonho. Deus me trouxe aqui essa noite para dizer que isto é uma verdade do seu ministério. Segunda bênção, decorrente da primeira, a bênção que muitos não conseguem alcançar no ministério. Infelizmente não são poucos, são muitos. O quê? A bênção da longevidade. Quando eu digo bênção de longevidade ministerial, eu não estou falando de idade, eu estou falando de relevância ministerial. E o Senhor se mantém relevante ministerialmente. Que haja sobre nós e sobre o ministério que o Senhor nos confiou essa bênção. A bênção de alguém cuja voz Deus usa para atravessar gerações. E a bênção de alguém que eu considero uma das maiores bênçãos que o ministério pode ser portador. A bênção da longevidade. Você ouviu a voz desse homem aqui? Você sentiu a voz dele fraca? Frouxa? Você é louco? Firme, constante, abundante. É isso que eu declaro sobre a vida de todos aqueles que estão servindo ao Senhor. Deus abençoe, viu? Lhe respeito, lhe honro, lhe admiro. Estou impactado com a sua presença aqui. Deus abençoe. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 11. Glória a Deus. Versículos 17 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Chegando, pois, Jesus, achou o que já havia há 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca do seu irmão Lázaro. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. E disse-lhe Jesus: Marta, teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta: eu sei, ele há de ressuscitar naquele grande dia, o dia da ressurreição. E disse-lhe Jesus: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? E disse ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. E ela, ouvindo isto, levantou-se e logo foi ter com ele, porque ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, vendo que Maria apressadamente se levantara e saíra,
seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde estava Jesus, e vendo, lançou-se aos seus pés e disse-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorou, e os judeus que com ela vinham, comoveu-se em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? E disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Eu vou repetir. Olha o que os judeus diziam. Não podia ele, que abriu aos olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Presta atenção. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Ninguém consegue pensar assim. Não podia esse, que fez abrir os olhos dos cegos, fazer com que este ressuscitasse? Isso abriria uma possibilidade, sim ou não? Sim ou não? Sim. Diga amém por essa palavra. Amém. Olhe para quem está ao seu lado agora. Vou contar de 1 a 3. No 3, você vai liberar para ele ou para ela uma palavra de ordem que determina o rumo profético pelo qual Deus o levará nesse ano de 2023. Eu não disse frase de efeito, eu disse palavra de ordem. Não vai voltar vazia, antes vai e vai cumprir aquilo que a palavra está dizendo. No 3, você vai olhar para quem estiver ao seu lado e vai dizer para esta pessoa: é um ano de muitas possibilidades. Calma que eu não contei até 3 ainda. No 3, você vai gritar para esta pessoa: muitas possibilidades. É um ano de muitas possibilidades. É 1, é 2, é 3, vai! É um ano de muitas possibilidades. Escolhe uma, meu irmão. Escolhe uma, porque Deus vai te usar como flecha para acertar o alvo. Aleluia. Senta dando glória a Deus aí. Você que pode, você que não pode, fica de pé dizendo: Deus, me dá graça até o final, Senhor, me sustenta. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Não há aqui nesse texto que a gente acabou de fazer menção, um problema de fé ou de falta de fé. Não há. O que limita a realização desse milagre, ou o que aparentemente, O que aparentemente limita a mente deles, dos judeus que estavam ali consolando Marta e Maria, da própria Marta, da própria Maria, que mesmo amando tanto o Senhor, crendo e fazendo profissão pública da fé que elas tinham, mesmo diante de um fato aparentemente irreversível, que era a morte, o falecimento de Lázaro. Veja, o que limita na mente, o que bloqueia a possibilidade de pensar na realização de um milagre que muda completamente esse dia e a vida dessas pessoas, não é falta de fé. Você vai ver que tem fé presente o tempo todo no texto. O tempo todo tem fé. Marta é uma mulher de fé. Maria é uma mulher de fé. Lázaro era um homem de fé. Essa casa crê. Inclusive os observadores e os espectadores também crê. Porque olha a manifestação de sua crença. Se ele tem poder para abrir os olhos do cego, também teria poder. Ou seja, se há crença na manifestação de poder em Jesus, é sinal que há fé. Há fé. Olha o que eles diziam. Se esse aí, que abriu os olhos do cego, também não teria poder para não deixá-lo morrer, então eles sabiam que havia em Jesus manifestação de poder. É uma fé um pouco limitada, mas ainda assim é a manifestação verdadeira de uma fé. Camila, e a fé tem proporção? Tem.
Por exemplo, Jesus vai advertir os seus discípulos naquela tempestade que açoitava o barco quando eles ficaram com medo e foram acordar Jesus no meio da tempestade por achar que o barco ia afundar. Lembra? Eles chegaram para Jesus, acordaram o mestre e Jesus vai adverti-los. Logo que os desperta do sono, dizendo para ele, homens de pequena fé. Está dizendo homens incrédulos? Não, está trazendo a proporção de uma fé muito pequena. Está dizendo, poxa, vocês não estimulam a fé, não acrescentam a fé, estão sempre na mesma medida da fé, mas não coloca neles uma incredulidade. Não coloca neles uma incredulidade, é apenas uma proporção pequena de fé. E a fé, ela vai reagir de acordo com a proporção que ela tem. Pequena fé, pequeno milagre. Muita fé, muito milagre. Fé pequena, pequenas ações. Fé grande, grandes ações. Por isso, inclusive, quando Jesus, em 2 episódios de operação de milagre, aonde em um deles alguém está pedindo para ser curado, como ele responde? Seja, não, ele diz, seja conforme a tua fé. E aquela pessoa tinha fé o suficiente para ser curada. E assim aconteceu como ela desejava. De igual forma, a mulher cananeia, ela nem fazia parte dos remidos pós-calvário. Numa fila de prioridades, ela jamais deveria ser atendida. Mateus capítulo 15, verso 21 em diante. Ela é cananeia, mas ela clamava em fé, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. E os discípulos diziam o quê? Despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Ele não respondia palavra alguma, mas ela continuava gritando. Quando ela tem a atenção de Jesus, Jesus vai dizer o que é para ela? Não convém pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Aí ela diz, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus olha para ela e ele diz, mulher, grande é a tua. A dela era, colocou ela para ter acesso a algo que ela jamais teria se tivesse uma fé pequena. Porque numa escala de prioridades ela não deveria ter o atendimento do seu milagre. Ela era cananeia. Quando você tem uma fé grande, você tem o poder de antecipar. Você tem o poder de alterar rotas, de mudar destinos. E agora vamos um pouco mais além. Quando a sua fé é grande, você tem o poder não só de intervir com um milagre de Deus na sua vida, mas de intervir com um milagre de Deus na vida de alguém que nem crê em Deus. Não. A menina dela era miseravelmente endemoniada, possessa por demônios. Diga para mim, uma pessoa possessa por demônios tem condições de crer em Deus? Uma pessoa totalmente manietada por poderes malignos tem condições de promover sua própria libertação? Não, só que veja o clamor da cananeia. Tem misericórdia de? Porque eu não vim aqui buscar com a fé da minha filha, eu vim aqui buscar com a... E Jesus disse que a fé dela era? A fé dela era? Aí Jesus, que não estabeleceu um plano para ela, porque não era a hora ainda... vai dizer para ela, vai em paz e seja feito como tu desejas. O que é que ele está dizendo? Volta para casa com o que você veio buscar. Volta para casa com o que você queria. O que é que Jesus está mostrando para mim e para você hoje aqui? Uma fé grande, uma fé genuína. Ela não só intervém um milagre na minha vida, mas ela me dá poder para intervir com milagres na vida das pessoas que eu amo, mesmo que estas pessoas não sejam crentes em Deus como eu sou, ou nem creiam no Deus que eu creio. Rapaz, é por isso que você precisa aumentar a medida da tua fé nessa noite, porque o que o Senhor está dizendo é, à medida que você aumenta a sua fé, eu não altero só o seu destino, eu também altero a rota dos seus familiares, da sua parentela, da sua casa, da sua geração. Camila, eu não estou entendendo. Há de Deus uma palavra poderosa sobre esta casa nessa noite, e Ele está dizendo desde o início do culto, eu não quero só abençoar a sua vida, eu quero mudar a cadeia genética do teu DNA. Eu quero abençoar a tua geração. O teu sangue na terra vai clamar a bênção de Deus. Como faz assim a fé de Abraão? Você precisa entender que o que nós estamos falando aqui é tão verdade,
que no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo de número 4, quando Eliseu vai à casa daquela mulher que era rica, a sunamita que o hospeda, quem lembra? Quem lembra? Quem não lembra, redobra a atenção para entender a história. Eliseu era o maior profeta da sua atualidade, ele era o mentorado de Elias, aquele do Monte da Transfiguração. Ninguém mais, ninguém menos que Elias. E numa atitude ousada, ele pediu porção dobrada da mesma virtude, ou seja, do mesmo poder que Elias tinha, só que ele está dizendo, eu quero 2 vezes mais. Então, olha de quem eu estou falando. Esse homem passando pelas terras de Sunem, uma sunamita, mulher rica, que cuidava do seu povo, generosa de coração, vai convencê-lo a comer pão em sua casa, vai fazer isso em constrangimento de comunhão e amor. Ele vai aceitar, uma aliança vai ser formada com essa família, a mulher, o esposo, o profeta, o moço, Geazi. E aí um dia, vendo ele que já não podia mais continuar sendo tão abençoado sem que pudesse fazer alguma coisa, porque gratidão que não se formaliza em atos, é falácia. Se é grato, tem que expressar. É grato, mas não fala, é grato, mas não demonstra, é grato, mas não entrega, é grato, mas não manifesta em obras? Não. Então, num desses dias, aonde ele já não sabe mais o que fazer e não suporta mais não fazer nada, ele diz, Geazi, chama essa mulher aqui. Geazi vai dizer, olha, eu vejo que o marido dela é avançado em idade e ela não pode ter filho. Naquela cultura, uma mulher que não pudesse ter filhos, ela não tinha, primeiro, o mesmo respeito da sociedade e, segundo, ela não poderia perpetuar o seu nome na linha geracional. Então, qualquer mulher naqueles dias desejava ter um filho. Se até hoje, para quem deseja e não tem, é uma situação complicada, no sentido das emoções, você imagina como era para ela. E aí ele vai dizer, chama ela aqui. Quando ele chama, ele libera a palavra profética. Ele olha para ela parada na porta do quarto que ela mandou fazer para ele e diz assim, neste tempo determinado, o que isso significa? A cabo de 1 ano. O que ele está dizendo? Não vai passar 1 ano entre o que eu estou falando e a criança nos seus braços. No tempo determinado, tu conceberás e darás à luz a um filho. Palavra de Eliseu para ela, profeta e homem de fé. No tempo determinado, tu conceberás e darás à luz a um filho. Agora veja, quem se lembra do texto vai lembrar. Ela creu nessa palavra? Ela creu nessa palavra? Quem é que lembra? Qual foi a primeira palavra que saiu da boca desta mulher quando recebeu esta profecia? Não. Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Não, a primeira palavra que saiu de sua boca diante da palavra do profeta não foi amém, não foi glória a Deus, não foi sim, eu concordo. A primeira palavra que saiu de sua boca foi não, não, tá entendendo? Esse não aqui está carregado de coisa, não estraga a nossa amizade. Eu não preciso de profecia para você pagar o café da manhã que eu estou te servindo. Eu não quero ser iludida, não. Eu não aguento mais esperar aquilo que não pode acontecer, não. Não precisa disso, não estraga a nossa comunhão. Eu não te pedi filho nenhum. Só que o texto diz que no tempo determinado, conforme a palavra do profeta, a mulher concebeu. Então responda aí, cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu ou não cumpriu, gente? Agora responda aí com a mesma integridade. Não responda o que eu quero ouvir e não tente romantizar o texto. Fala só o que está escrito. Cumpriu ou não cumpriu? E ela creu? Então como é que cumpriu? Isso aqui já tem que colocar um pontinho de interrogação na cabeça dos profetas e dos que recebem profecia. Quando a profecia não se cumpre, e o profeta quer olhar para mim e quer dizer assim, é porque você não creu. A minha vontade é dizer, fui eu que não criei ou você que não tinha autoridade para profetizar? Foi eu que não criei ou você que não tinha autoridade para liberar o que liberou?
Porque o que eu vejo é Eliseu olhando para uma mulher que não está acreditando no que ele está falando, e vejo ele manter a autoridade da palavra dizendo: no tempo determinado tu conceberás e darás à luz a um filho. E no tempo determinado essa mulher concebeu, e o texto diz: conforme a palavra do profeta. Ela não creu, ela não manifestou a fé, mas quando o profeta tem de Deus uma palavra, ele não conta com a palavra de quem vai receber, ele conta com a palavra de quem está entregando para ele. É isto que a cananeia fez. Não é sobre o que o Senhor vai liberar sobre a vida da minha filha, é sobre o que eu vim te pedir pela minha vida. Para ela é a mesma coisa. Se Eliseu estivesse aqui, ele diria: não é sobre a expectativa que ela colocou em mim, é sobre a expectativa que eu coloquei em Deus. Então aonde tem que estar a nossa fé? A nossa fé tem que estar em Deus. Ela pode até passar por um profeta, mas ela não está no profeta. Ela pode até passar por um cantor, mas ela não está no cantor. Ela pode até passar pelo pregador, mas ela não está no pregador. É por isso que o pregador passa, o cantor passa, mas a palavra que Deus entrega não passa. Deus trouxe gente hoje aqui e Ele está dizendo: está na hora de você começar a colocar a tua expectativa em cima do que eu te disse, e não no comportamento de quem eu usei para te entregar. Está na hora de você começar a acreditar a minha honra, a glória que é devida ao meu nome, e confiar, como diz a canção da harpa, de Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Alabada cando rebaia, emina na baia, surica barachai. Crer sozinho em algo não é justificativa para lamuriar-se e para justificar por que o milagre não aconteceu. Ah, mas também lá em casa só eu sou crente. Ah, mas também para a igreja só eu que caminho. Ah, mas também se eu não orar, né, ninguém ora. A Bíblia diz que quando o pecado entrou no mundo, só precisou de um. Mas quando saiu do mundo, também só precisou de um. Você está aqui dizendo: se mais gente me ajudasse, se eu tivesse mais apoio, se aquele familiar chegasse mais junto, se o chefe entendesse. E o Senhor está dizendo: o tamanho da tua fé só depende de você, de mais ninguém. Quando eu libero uma palavra para você, eu não estou contando com a expectativa que você está colocando nas pessoas, mas com a expectativa que você está colocando em mim, diz o Senhor. Então, preste atenção. Segunda coisa que a gente precisa aprender. Primeiro, aprendemos sobre medida de fé, proporção de fé. A fé não necessita de ajuda, a fé não necessita de auxílio. Camila, mas eu já vi situações que auxiliam a fé. Sim, elas auxiliam você, elas não auxiliam a fé, entende? Elas auxiliam você a crer mais, só isso. Mas a fé, genuinamente falando, ela não necessita de auxílio. Ela crê simplesmente por si própria. Como assim? Baseado em uma palavra. A Bíblia diz que a fé vem, ou seja, ela nasce e existe. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir de uma palavra. E que palavra? A palavra de? Não é qualquer palavra, não é uma palavra motivacional, não é uma palavra de alegria, não é uma palavra de consolo, é a palavra de Deus. Então a fé, ela nasce da palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela deve ser o suficiente. Quem estabeleceu a medida da fé? Abraão, que ouvindo a voz de Deus, creu. Deus não precisou dar para ele nenhum currículo de que ele era capaz de fazer todas as coisas que estava dizendo para Abraão que ia fazer. Eu e você temos o currículo de Deus quando lemos o Gênesis. Eu e você temos o currículo de Deus quando vemos a travessia do povo hebreu na libertação e fuga do Egito. Ali está o currículo de Deus. Eu e você temos o currículo de Deus quando vemos maná descendo do céu, água saindo da rocha. Você não tem o direito de duvidar. Agora, Abraão, o que tinha? Nada, apenas uma palavra. Então, veja, ali está estabelecida a medida suficiente da fé. Qual?
não é necessário ver para crer. Por isso a fé não tem a ver com o que a gente vê, mas tem tudo a ver com o que a gente ouve. Aí está estabelecida a régua e a medida da fé. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Mas Camila, tudo que eu vejo é contrário ao que eu ouvi. Pois é, a medida da fé se comprova na capacidade que você tem de se apegar ao que você ouviu, mesmo quando você não está vendo nada que combine com a sua realidade. Por isso a palavra de Deus orienta, dizendo que nós não andamos por vista, andamos por... Camila, eu não entendi. Vai entender. Segunda-feira a casa pode estar virada, mas se a promessa de Deus disse, você e sua casa servirão ao Senhor, você levanta com a casa virada, cantando, celebrando, salmodiando. E alguém vai perguntar, você é louca? Você vai dizer, não, eu só tenho fé. Aí alguém vai dizer, mas a realidade da sua casa é completamente contrária ao que você acredita. E você vai dizer, isso é fé. É por isso que eu estou cantando, que eu estou louvando, que eu estou adorando. Está na hora de você entender de uma vez por todas, quanto maior for a contrariedade da sua realidade em relação ao que Deus te falou, maior é a evidência de que foi o próprio Deus que falou, porque só Ele poderia mudar e alterar essa realidade. Cabe a mim então o que, Camila? Cabe a mim continuar crendo e esperando a realidade do que Deus disse, mesmo quando a minha realidade é contrária. Agora veja, na maioria das vezes não há em nós a falta da fé propriamente falando, mas a falta do tempo correto para manifestar a fé. O que é isso, Camila? Vou lhe dizer, você tem fé verdadeira, mas manifesta no tempo errado. Por que isso acontece? Porque você deixa o relógio dos sentimentos. Quem me ouviu? Eu disse o quê? Você deixa o relógio dos seus sentimentos determinar as coisas que você quer que aconteça. O que é relógio dos sentimentos? Você age na hora que a ansiedade manda. Você age na hora que a ira manda. Você é comandado pelo que você sente. Isso é tão verdade que tem gente que pela medida da fé deveria crer no que disse Jesus, que perdão para ser liberado é 70 vezes 7. Mas não, tem irmão aqui que é comandado pelo relógio do sentimento. Quando eu sentir, eu libero. Se eu sentir, eu perdoo. Aqui. Quando Deus tocar no meu coração, e Deus dizendo, eu pensava que morava aí, hein? Né? A medida das suas ações é comandada pelos seus sentimentos. O que isso mostra? Mostra que quem está no comando da sua vida é a sua alma, não é o Espírito de Deus. E aí, Camila, e aí que quando a alma é o governador da sua vida, a desgraça será sua companheira diária. O pessimismo, a ansiedade, o medo, a depressão, a tristeza, o devaneio, a loucura, o furor vão constantemente andar com você. Por quê? Porque a alma não tem limites se o Espírito não exerce sobre ela governo. A medida da fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Quando eu creio no que digo que ouço ou que leio do texto sagrado, eu coloco meu espírito para governar a minha alma. Logo, já não posso ser movidas por sentimentos, mas pela vontade de Deus. Então, quando Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele está dizendo o quê? Alma, você fica quietinha, porque agora você não se manda mais. Agora você vive a vontade do Filho e não mais a sua vontade. Olha Davi colocando a alma dele no lugar. Olha Davi colocando a alma dele no lugar. Por que te abates dentro de mim, ó minha alma? Isso aqui é o Espírito falando com a alma. E por que te perturbas? Olha o que Davi está dizendo. Alma, tu fica quieta que tu está querendo me fazer perder as estribeiras. Mas em mim quem manda é a palavra. Em mim quem manda é a vontade de Deus. Aí ele começa a ministrar pelo Espírito a si mesmo, dizendo, confia em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei. O que ele está dizendo? Alma, na minha vida quem comanda é o Espírito. Mas quando você deixa seus sentimentos governarem
sobre aquilo que você sabe, você já não age mais em cima do que sabe, você só age em cima do que? Mesmo sabendo. Vamos falar bem rasgado que é para todo mundo entender? Quem anda por fé não faz o que sente, faz o que sabe. Fé é isso. Não é sobre o que você sente, é sobre o que você sabe. E Camila, onde está a execução do milagre através da fé? Bom, se fé não é o que eu sinto, é o que eu sei, o milagre acontece quando eu não só sei, mas quando eu pratico aquilo que eu sei. Vocês já me ouviram falar isso diversas vezes e eu vou falar de novo. É um princípio, não sou eu que estou inventando isso não, tá? Gênesis capítulo de número 1, no princípio a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia. E é o Espírito de quem? De quem? E ele está como? Mas não está fazendo nada. O texto diz que o mundo era como um abismo de águas em trevas. Deus está se movendo no meio dessas trevas. É o Espírito de Deus, não é o Espírito das trevas, mas mesmo assim não está acontecendo nada. Aí vai começar a acontecer. Quando? Quando o versículo apresenta a narrativa. E disse. Que é isso? Verbo, palavra. E falou Deus. Haja luz. E quando Deus disse haja luz, quem foi que disse eu creio? Quem foi que disse, está ligado, Jeová? Quem foi que disse, eu concordo? E disse Deus, haja luz e? Porque fé é colocar uma palavra em execução. A maioria de nós que estamos aqui, sem dúvida alguma, temos uma fé verdadeira, mas executamos fora da palavra de Deus. Deixamos essa fé se manifestar somente em ambientes espirituais como esse. Num ambiente como esse, a fé que nós temos se agiganta. Porque o ambiente coopera para isso. Mas você sabe, não dá para morar aqui dentro. Então você precisa criar um mecanismo cuja fé continue em crescimento depois que o culto acaba. Até porque você sabe que a maior parte da sua vida não é aqui dentro que você passa, é lá fora. E para que isso aconteça, Deus te trouxe hoje, nos primeiros dias do ano, para dizer, chegou a hora de você agigantar o tamanho da sua fé. Mas não só isso, chegou a hora de você aprender a que momento executar a sua fé. E como eu executo ela, Camila? Debaixo da palavra, você quer ver? Eu vou te dar um exemplo muito raso, muito raso. Existem pessoas aqui que receberam de Deus uma unção para a cura, sim ou não? Só quem já ouviu da boca de um profeta ou o próprio Deus falou com você pela palavra, em oração, mas sabe, Camila, Deus ministrou sobre mim o dom da cura. Eu já abracei pessoas que eu nem orei, depois que eu abracei a pessoa disse, olha, eu fui curado de tal mal. Quem aqui reconhece, Camila, eu tenho a unção de cura? Levante a mão. Não tenha vergonha, levante a mão, Camila, eu tenho. Deus falou, Deus me deu. Maravilha, estão aí algumas pessoas. Tem uma outra pergunta que eu queria fazer, mas eu não vou fazer. Que é para não constranger ninguém. A minha vontade seria perguntar, quantos enfermos você curou este ano? Você reconhece que tem unção? Eu não duvido, de fato você tem essa unção. Mas você fica dizendo, Deus, confirma, me dá essa unção. Você vê pessoas em situação de enfermidade fora da igreja, no trabalho, em casa às vezes, seu coração acelera, seu corpo queima. Você tem vontade às vezes de meter a mão em algumas pessoas lá do seu local de trabalho, que nem crentes são, é gente que às vezes você nem conhece. Gente que teu coração queima, pula, tua vontade é meter a mão no ombro e dizer, posso orar por você? E há uma unção tão poderosa que Deus diz, eu vou arrancar esse mal quando você tocar. É com a tua mão, mas por que você não toca? Porque você gasta tempo da tua vida dizendo, Deus, me dá unção, me dá unção, me dá unção. E Deus está dizendo, essa palavra da medida da tua fé está atrasada. Por que atrasada? Porque unção para curar eu já te dei há muito tempo. O problema é que você quer botar na conta da minha unção o que a tua covardia não dá conta. Ao invés de dizer, Deus me dá unção, era para tu estar dizendo, Deus me dá coragem, porque unção o Senhor já liberou há muito tempo. Mas por que você não está botando a mão em ninguém? Por que você não está curando ninguém? Por que você não está fazendo
fazendo o que Paulo disse a Timóteo, quando disse: desperta o dom que há em ti, porque na verdade você crê que Deus faz, mas não crê que Ele está fazendo em você, porque você só tem palavra para os outros. Aí eu digo: tu tens fé? Tem! Por que eu sei que você tem? Que dia é hoje da semana? Plena quinta-feira, perto de 9h30 da noite, início de ano ainda. Tem gente que está em período de recesso. Você podia estar em qualquer lugar descansando, maratonando uma série, de boa com alguém, comendo em algum lugar, mas não. A necessidade do teu chamado, da tua vida, clama. Você está como Davi, como servo brama pelas correntes de água. A minha alma suspira por ti, ó Deus. Tem pessoas aqui cuja paz e alegria perfeita só sentem quando estão na presença de Deus. Eu estou aqui pregando e debaixo da unção de Deus, o chamado de alguém está se sacudindo dentro dessa pessoa, como confirmação desta unção e desta palavra. Mas quando você vê o inferno, a quem você deveria impor as mãos para ministrar a cura? Ah, Camila, mas e se a pessoa não crê? Ah, Camila, mas e se a pessoa não for crente? Primeiro, se ela não cria antes, ela vai passar a crer depois que ela for curada. Segundo, não é sobre a expectativa que as pessoas têm em você, é sobre a expectativa que você tem em Deus. Está na hora de você agigantar, dar valor, dar importância àquilo que Deus já disse. Lá em Gênesis, quando Deus falou, a luz apareceu. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Deus está dizendo: o que manifesta o meu poder não são seus sentimentos, é a minha palavra. Então, se tu estás de posse de uma palavra, tu não tem que manifestar sentimentos, tu tem que manifestar a palavra que Deus te disse. É isso que você tem que fazer. Quem está me ouvindo, diga amém. É mais simples do que parece. É a gente que complica. Você quer ver? Ezequiel capítulo de número 37. Então o Senhor me tomou em espírito, me tomou, não me pediu, não me convidou, me tomou. Me tomou pela mão e me levou. Se me levou, eu não fui convidado, eu estou indo quase que obrigado. E eu acho interessante porque tem versões da Almeida que diz assim: me tomou, me levou e me deixou. Porque quando Deus te toma e você vê a mão dele te levando, por mais que seja para entrar no vale, o desespero não toma conta, porque você diz: estou no vale, mas estou na mão de Deus. Só que aí logo, no mesmo versículo, o texto diz: e me deixou lá. Ou seja, a mão que ele viu tomando e levando agora se ausentou do ambiente. E que ambiente é esse, irmão? Um ambiente de vale, profundo, escuro, úmido, aonde está cheio de ossos, e os ossos estavam sequíssimos. Escute isso. Para por um instante para analisar a cena da visão. Ela é boa? Gente, imagina crânio para tudo que é lado, caveira para tudo que é lado. E você bem no meio, dizendo: Deus, 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 Deus. Imagine que a única mão que você viu que te conduziu, de repente não está mais naquele lugar. Existem momentos da nossa vida cuja fé precisa estar preparada para não ver mais a mão de Deus onde sempre esteve. Às vezes isso acontece. Mas ele ouviu uma voz. Por quê? Porque eu já disse e repito, a palavra é o suficiente. Você pensa que precisa de muita coisa, mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer: eu já liberei palavras sobre tua vida, sobre teu ministério, sobre a tua casa. E ela é o suficiente. Veja, a mão que Ezequiel viu levar não está mais com ele ali, mas a voz de Deus continua se manifestando. Pegue a mão de alguém aí agora, segure com poder, com autoridade. Faça isso porque eu estou te pedindo. Não precisa sentir não, não precisa conhecer não. Comece a testar como está o nível da sua obediência agora. Porque se você não consegue obedecer um comando simples desse, imagina acreditar nos milagres que Deus disse que iria fazer. Então vamos lá, obedeça, segure a mão de alguém aí agora. Se essa pessoa estiver segurando meio requenguela, meio fraquinho, fica sem graça não. Dá uma apertada na mão dela para ela perceber que ela sentou-se ao lado de um profeta, de uma profetisa do eterno. Oh meu Deus. Apertando a mão dessa pessoa, diga assim: pode faltar tudo, até mão te segurando. Solta a mão dele agora, solta, solta, solta. Diga: mas não pode faltar
Deus. Deus está dizendo, fica com a palavra que eu liberei para os teus dias. Enquanto você tiver palavra, haverá esperança no vale. Enquanto você tiver palavra, haverá medida o suficiente da fé para que um exército se levante. Enquanto você estiver debaixo de uma palavra, o bêbado vai parar de beber, o traficante vai deixar de traficar, a prostituta vai deixar de prostituir. Enquanto você estiver debaixo de uma palavra, a depressão vai tentar te controlar, mas não vai conseguir. O medo vai tentar te paralisar, mas não vai conseguir. Deus está dizendo, você não percebeu ainda que você só está vivo por causa da minha palavra. É a minha palavra que te move, é a minha palavra que te sustenta, é a minha palavra que tem pagado as tuas contas, é a minha palavra que te deu um ministério, foi a minha palavra que sustentou teu casamento, foi a minha palavra que te livrou de um divórcio, foi a minha palavra que te livrou. Tu está debaixo da minha palavra e está na hora de você entender que ela é suficiente. Só que isso não é filosofia, não. Isso aqui não é uma palestra motivacional, não. Isso aqui é concentração de fé. E o Senhor está dizendo, eu vim logo no início do seu ano para te ensinar a corrigir. O que, Camila? Duas coisas. Primeiro, a medida da sua fé. Segundo, a expectativa dela. Aonde ela tem que estar? Na palavra que Deus disse a seu respeito. Então veja o que fazemos. Devemos fazer o que fez Ezequiel. E isso não tem nada a ver com sentimento. Se fôssemos levar para o lado do sentimento, quem aguenta mais 15 minutos comigo, gente? Mais 15. Eu vou perguntar para quem está em pé, porque para quem está sentado é mole responder. Só para quem está em pé, vocês aguentam mais 15 minutinhos? Maravilha. Ezequiel não vai sentir nada no vale. Se ele fosse sentir alguma coisa, a única coisa que ele ia estar sentindo era o quê? Vendo um monte de caveira? Medo, irmãos. Sozinho. Sei lá se o homem estava dormindo, onde ele estava, o texto diz que tomou. Quando ele acordou, já estava lá. Meu Deus do céu, ele vai pensar que está num pesadelo. Aí vem a voz do Senhor, filho do homem, poderão viver esses ossos? Se liga. Como é que não é nada sobre o que você sente, é tudo sobre o que você sabe e é capaz de praticar, de obedecer. Porque a medida da fé para milagres são 2 passos. Primeiro, conhecer, depois, praticar. Filho do homem, poderão viver esses ossos? Senhor Deus Jeová, tu o sabes. Eu acho linda a resposta dele. Sabe o que ele está dizendo? Desse vale aqui eu não sei de... Ele não inventa. Eu não sei de nada. Parei aqui agora, do nada. Ele não inventa. Profeta de verdade não inventa. Ele é capaz de reproduzir com fidelidade o que Deus disse. Presta atenção. Filho do homem, poderão viver esses ossos? Senhor Deus Jeová, tu sabes. 2 coisas. Primeiro, ele está dizendo assim, Senhor, desse vale eu não sei, mas do Senhor eu sei que tu podes fazer o que quiseres. É isso que ele está dizendo. Deus se agrada e diz para ele, filho do homem, então profetiza. E Ezequiel começou a profetizar? Não sei o que eu vou falar. Profeta não inventa, profeta só repete o que Deus já disse. Filho do homem, poderão viver, Senhor Deus Jeová, tu sabes. Então profetiza. E ele fica caladinho. E diz ele assim, filho do homem, vento dos 4 cantos. E ele repetia, vento dos 4 cantos. Sopra sobre este vale, dizia Deus. E Ezequiel repetia, sopra sobre este vale. Deus dizia, diga-lhe assim, filho do homem, ossos secos. E ele dizia, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E ele repetia, ouçam a palavra do Senhor. E os ossos continuam como?
sequíssimos. E o vale continua como? Parado. Só que à medida que ele ia repetindo o que Deus falava, de repente o texto diz que ele começou a ouvir Foi nessa hora que ele começou a crer. De repente, um vento que foi unindo cada osso a seu osso. Imagina um barulho de osso agora. Crac, 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 crac. Irmãos, quando Deus começa a cumprir o que Ele disse, às vezes as coisas que estavam feias parece que vão ficar pior. Porque se as caveiras tudo paradinha já assusta. Não, para imaginar a cena. De numa visão, você vê as caveiras ganhando corpo. E se trimilicando e se ajuntando. É fêmur, é pé, Eu tenho certeza que quando ele viu isso, ele começou a ver o poder da palavra que ele estava liberando. Se ele já cria antes, agora ele está como? Gigante. Quem aqui já sentiu que ficou gigante em algum momento? Quando a unção de Deus mesmo te toma, que tu diz, não sou mais eu não, estou gigante. Não é? Não é? Quem já sentiu? Não é? É o que está acontecendo com Ezequiel. Então veja, o que ele sentia? Provavelmente medo. Mas enquanto ele repetia, a fé dele foi se agigando. Só que ele não usou esse tempo para falar do que ele sentia. Ele só usou esse tempo para repetir aquilo que Deus já tinha. Você está entendendo como é que se agiganta a fé? Deus está dizendo, use tudo que eu já disse a seu respeito. Você não é um profeta somente quando diz assim, diz o Senhor. Você também é um profeta quando no meio do vale que você está, você abre a sua Bíblia no meio de um dilema e lê ela no Salmo 91, contrariando a realidade de desgraça, e começa dizendo o corredor daquele hospital aonde você faz hemodiálise, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confio. Deus está dizendo, agigante a sua fé no ano de 2023, como? Repetindo tudo que Deus já te disse. Quando o cachaceiro do teu marido olhar para você e ele disser, eu nunca vou ser crente, olha para ele e diz, não me importa o que você disse, mas o que a palavra de Deus disse a seu respeito, tu serás um pastor, tu és uma bênção, tu és um milagre, tu és um instrumento. Deus está dizendo, repete a palavra que eu já te dei autoridade. Quando os seus filhos se afastarem e disserem que não vão mais servir a Deus, faça como Josué, vá para a porta da tua casa, deixa quem quiser te chamar de louco e diga, Satanás, se Baal é Deus, que os vizinhos sirvam quem ele quiser, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repita a palavra que Deus já liberou a teu respeito. Pega na mão de alguém aí agora, pega. Segure a mão dessa pessoa e diga, repete que cresce, repete que cresce, repete que cresce, repete que cresce. Sabe o que eu estou vendo aqui? Uma tigela com uma massa de bolo, uma massa. E Deus está dizendo, como é que a massa cresce? Batendo, movimento repetido. Deus está dizendo, vai, repete que cresce, repete que cresce. Repete o movimento, repete a palavra. Você está proibido, você está proibida de, diante da circunstância de uma realidade contrária e desfavorável na sua vida, abrir a boca no meio da crise para dizer, eu não sei. Está proibido. Olha para quem está ao teu lado e diz, está proibido. Que mané, não sei, sabe sim. Você é um profeta do Eterno. Você é um embaixador do reino de Deus. Olhe para cá. Você tem a solução que as pessoas precisam. Olhe para mim, eu não vim pregar para uma cambada de perdidos, eu vim pregar para um povo que tem discernimento e mente de Cristo. Você é a pessoa que as outras pessoas procuram quando querem uma saída, quando querem uma solução, quando querem uma oração. Você está proibido este ano de ficar por aí dizendo, não sei, aí a conta está atrasada, o que vai fazer? Não sei, aí o armário está ficando vazio, o que vai fazer? Não sei, aí o outro está dizendo que saiu de casa, o que vai fazer? Não sei, a menina está dizendo que não quer mais para a igreja, não sei
Levanta a mão direita o mais alto que você puder. Coloca a esquerda na mesma altura. Quando eu disser 3, você vai ministrar. Você vai repetir um versículo desatador que a palavra de Deus garante sobre nós. Esse versículo diz assim: vós tende a unção do santo e sabeis tudo. Vou repetir, bota na tela aí se puder. Vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Quando eu disser 3, você vai colocar a mão no ombro de alguém e você vai repetir esta palavra. Pode só colocar a frase para mim aqui na tela para ninguém se perder? Fica com a mão estendida, ô preguiça. Bora! Ai, Camila, mas é que eu estou cansada. Diabo não respeita teu cansaço. Então você também não vai respeitar alguns limites. Vai para cima. A gente consegue? Consegue? Só escrever, não precisa achar o versículo próprio. Pronto, aí ó. Vós tendes a unção do santo, não é dos santos. É do santo. E sabeis? É um. Põe a mão no ombro dele ou dela, vai, calma, põe a mão. Deixa ele sentir o peso. Isso. 2, dá uma sacudida. 3, repete a palavra. Vós tendes a unção do santo e sabeis, você já tem tudo o que você precisa. As soluções estão dentro da tua realidade. Usa o que você sabe, prega o que você sabe, ora o que você sabe, repete o que você sabe, anuncia o que você sabe. Faça como Ezequiel. Da conta eu não sei, mas do Senhor eu sei. Do vale eu não sei nada, mas do Senhor eu sei que Tu és poderoso para mudar qualquer realidade. E profetiza, repetindo a palavra que Ele já liberou para você. Camila, e o que isso tudo tem a ver com Marta e Maria? Porque os exegetas já estão murmurando em pensamento. Eu deixei para terminar aqui, no texto que nós lemos inicialmente, porque Marta representa com muita especificidade aonde está o nosso erro. Temos possibilidade de agigantarmos a nossa fé, mas o nosso erro não é ter fé. Ou melhor, não é falta de fé. A maior prova disso é que nós estamos aqui, nessa noite. Porque queremos de Deus Sua palavra para abastecer a nossa semana, nosso ano, para nos dar direção. Amém ou não amém? Amém. Isso é fé. Isso é fé. Então Marta, eu comecei dizendo o quê? Ela é uma mulher de fé. Porém ela conjuga a fé no tempo errado. A fé de Marta é grande, mas ela é executada fora do tempo. E acerca da fé, para você começar a viver milagres, você precisa executá-la no tempo certo. Preste atenção. Por exemplo, obedecer a Deus. Obedecer a Deus não é só fazer o que Deus manda, mas é fazer o que Deus manda na hora que Ele está mandando. Isso é obedecer a Deus. Camila, quem te ensinou a obedecer a Deus? Minha mãe. Minha mãe dizia assim, vai lavar a louça. Se eu dissesse assim, já vou. Ela dizia, já foi lavar a louça? Tô indo. Eu vi uma havaiana assim, ó. E eu cresci na minha adolescência ouvindo minha mãe dizer, não é fazer o que eu mando, é fazer o que eu mando nada que eu estou mandando. Eu não sou tua nega, eu não sou tuas coleguinhas. E aí, meu irmão, tinha um discurso que não vai caber aqui. Na hora. Quando eu conheci Deus, eu pensei, rapaz, se obedecer minha mãe a fazer as coisas na hora que Ele manda, imagina o crivo para obedecer a Deus. Então eu, quando conheci Deus, eu parecia aquelas crianças que você dá dinheiro, que ela é tão ativa, tão hiperativa às vezes, que você vai falar para ela o que tem que comprar, mas ela está com tanta vontade de ir na rua, que ela pega o dinheiro e sai correndo. Já viu isso acontecer? Menina, você vai aonde? Eu vou lá comprar o quê se eu não te falei o que é ainda? Volta.
Eu era assim com Deus. Eu entrava no culto igual a caçadora. O que é que o senhor quer? Eu entrava assim, o senhor quer o quê? Quer denunciar um pecado? Sabe que eu tenho coragem, eu estou aqui, né? Qualquer coisa, estamos aí. Eu era assim. Eu dizia assim, o que é? Tem uma mensagem para alguém, alguma decisão, alguma coisa? Ó, qualquer coisa, o senhor sabe. Diante de Deus. Era assim que eu entrava. E com isso, eu acho que Deus até tinha outras pessoas. Mas ele me via assim no culto dizendo, vambora, manda aí que eu já estou, ó. Aí eu acho que ele dizia, tá bom, vai. Só que quanto mais eu cumpria uma missão que ele designava, mais fervorosa eu ficava para a próxima. Ao ponto que eu já não esperava mais chegar na igreja para execução de nada. Eu já vinha no caminho dizendo, e aqui na rua, tu quer alguma coisa? Tá precisando de alguma coisa? Ó, a fulana tá ali, a vizinha no portão, tem alguma coisa? Eu tô falando sério, eu ia no sacolão comprar alguma coisa, tô botando as verduras, o negócio dizia, quer entregar alguma coisa pro caixa? Quer falar alguma coisa com ele? Tá precisando? Diante de Deus. Tipo assim, tô aqui, hein? Tô, ó. Era assim. Porque eu aprendi que obedecer a Deus não é só fazer o que Ele manda, mas é fazer o que Ele manda na hora que Ele está mandando. Então, às vezes, você tem tudo o que precisa, mas perde o time. Por exemplo, você sabe o ônibus que precisa pegar para o seu trabalho e sabe a hora que ele passa. Se você chegar depois do horário, você pega? A mesma coisa é a execução de milagre. Tem time. Tem tempo. Quem aqui já viveu a triste situação de Deus estar tocando no seu coração num culto para dizer assim, ó, sai do teu lugar, vai lá e abraça fulana. E você nem sabe quem é fulana, nunca viu na vida. Aí, ó. Olha os réus confessos. Vai lá e abraça fulana. Aí você acha que obedece a Deus. Aí você fica assim, claro que eu vou, Senhor. Fala aí, o que é que eu tenho que falar? Fala o que eu tenho que falar que eu vou. E Deus não fala o que você tem que falar. Deus só fala assim, levanta, vai lá e abraça fulana. Aí você achando que é super obediente, né? Vacilão. Você diz assim, eu vou, Senhor. Fala aí o que eu tenho que falar. Porque você não consegue se ver indo lá e dando só um abraço em que você não conhece. Você tem medo de que a pessoa pense que você é. Não está pronto para ser profeta. Porque uma das características do profeta é que de vez em quando alguém vai dizer, rapaz, cuidado com fulano. Fulano é doido. Porque não, ele obedece, ele executa. Ok? Aí daqui a pouco você vê Deus levantando alguém e indo lá abraçar aquela mesma pessoa. Quem já viveu isso? Olha aí, ó. Aquela mesma pessoa que ele estava te mandando lá atrás o tempo todo dizer, vai lá e abraça fulana, vai lá. Se é profeta, se você é profeta, o sentimento que você tem é de constrangimento. Mas se é covarde, o sentimento que você tem é de alegria. Ai, que alívio. Ai, o outro foi lá e fez. Deus está dizendo, tu é covarde. O profeta se constrange, o profeta diz, eita, era para eu ter feito isso. Deus falou comigo para fazer isso e eu não fiz, eu desobedeci. Por quê? Porque não é só fazer o que Ele manda, mas é fazer o que Ele manda. Por que você tem potencial para realização de milagres, mas você não está vivendo? Porque você faz tudo fora do time. Depois eu abraço, depois eu oro, está refogando o arroz. Deus tem uma revelação quentinha para te entregar de uma coisa sobrenatural. O Espírito de Deus parece que entra pela janela igual um vento. Você sente um negócio que começa a adorar enquanto refoga o arroz. É o Espírito de Deus dizendo, vai para o quarto e dobra o joelho agora, porque eu tenho algo para te entregar. Aí você está queimando por dentro, mas está com medo do arroz queimar por fora. E diz assim, vou terminar de jogar água, fechar a tampa e ir para a oração. Nessa que tu joga água e fecha a tampa, você vai orar, já não é do mesmo jeito. Eu estou falando mentira, gente? Você vai buscar, já não é do mesmo jeito. Estou falando mentira, gente? Porque tem que fazer no tempo. Olha para quem está do teu lado e diz, é no tempo. Diga, é no tempo. O que tem aqui no texto que a gente leu? Duas verdades. E as duas são sobre tempo. Primeiro, Marta não falou para Jesus que Lázaro estava morto quando estava morto. Marta mandou mensagem para Jesus quando ele ainda estava enfermo. Ele recebe a mensagem quando Lázaro ainda estava vivo. Mas ele deixa o tempo passar de propósito. Ele diz, eu não vim e não fui. Eu me alegro, olha o que ele diz. Eu me alegro de que aqui eu não estivesse quando ele estava doente.
Sabe o que é Jesus dizendo aqui? Eu dei tempo para acontecer o que tinha que acontecer. Sabe o que é isso? Ele está dizendo, foi de propósito. Tem coisa na tua vida que tu diz, Deus, e você está doido para Deus descer hoje aqui e dizer, calma filhinho, e Deus está dizendo, foi de propósito. Deus, a fulana revelou o coração peludo, minha amizade acabou, por que o Senhor não falou antes? Deus disse, porque senão você ia depilar o coração dela, e eu queria que tu visse. Foi de propósito. Deus, deixa alguns desdobramentos irem até o final. Para quê? Porque quando ele chegar, ele não quer dar solução paliativa, ele quer dar solução definitiva. Chega ele, depois que Lázaro já estava sepultado há 4 dias, Marta vai recebendo ele antes de entrar na porta da cidade, porque Marta é uma mulher de contatos. Irmãos, eu amo Marta. Marta é uma mulher de controle. Marta não tem celular, mas tem os contatos. Marta sabe quando Jesus está chegando antes dele chegar. Ela vai na direção dele, antes dele chegar. Olha como é que ela recebe ele. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O que ela está dizendo? Eu creio tanto em ti, que eu sei que o Senhor poderia ter impedido a morte do meu irmão. Amém ou não amém? Só que ela tem uma fé verdadeira, mas que é conjugada no tempo errado. Olha como ela diz, se tu és... Marta crê tanto, que ela crê até no que não pode mais ser mudado. Que é isso? Se tu és ti, a chateação dela é isso aqui, ó. Se o Senhor tivesse feito antes, se o Senhor tivesse chegado aqui quando o Senhor recebeu o bilhete, isso aí não tinha acontecido. O que ela pensa? Que o que aconteceu antes não pode mais ser revertido porque ele chegou agora. Então veja, a fé de Marta é verdadeira, mas ela só quer executar essa fé no tempo errado. Aonde ela executa a fé? No passado. Marta só manifesta a fé no tempo passado. Se tu estivesse a conjugação do passado. Sabe o que ela está dizendo? Eu queria que tu tivesse feito antes. Eu tinha fé se tu tivesse vindo antes. Eu te esperava antes. A minha expectativa era antes. E não leva mal não, eu vou falar. Tem gente que está aqui hoje que continua crendo em Deus para a salvação, mas não crê mais na reversão de uma circunstância, porque diz, a minha fé, Camila, eu gastei toda antes. Aí Jesus olha para ela e diz assim para ela, Marta, teu irmão há de ressuscitar. É uma palavra de vida, sim ou não? Sim ou não, gente? O menino está morto e Jesus está dizendo, Marta, teu irmão vai ressuscitar. Olha o que Marta faz. Ela dá um salto do passado e vai direto. Já percebeu que Marta consegue transitar em fé no passado, consegue transitar em fé no futuro, só não consegue transitar no único lugar que a fé funciona. Ele chega, ela diz, se tu estivesse. E tem gente aqui que não perdeu, o nome continua escrito no livro da vida, mas no relacionamento com Deus, já não crê mais em muita coisa, porque diz, isso aí só tinha acontecido se o Senhor tivesse deixado a minha faculdade lá acontecer. Isso aí agora só estava diferente se eu não tivesse tido aquele filho fora do casamento. Agora já era. Tem pessoas aqui que estão dizendo, isso aí foi naquela época que eu ia ser ordenado. Agora, depois de tudo que eu passei, não quero mais unção pastoral nenhuma. E o Senhor está dizendo, eu vejo você pegando a fé do que eu quero fazer no presente e estocando tudo no passado. Só que deixa eu te falar, fé pode ser grande, mas no passado não faz nada. E no futuro também não. Porque a única maneira de eu me projetar no futuro é preparando ele no futuro. O futuro sempre me vence. A única maneira de eu ter poder de determinar sobre o futuro é planejando ele no presente, é determinando sobre ele no presente, é construindo ele no presente. Jesus olha para ela depois dela dizer, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E ele diz para ela, teu irmão vai ressuscitar. Olha isso, teu irmão vai ressuscitar. Ela pega a palavra e vai direto para o futuro. Eu sei. Sabe o que isso significa no grego? Eu creio. Então diga para mim, tem fé ou não tem? Mas está sendo conjugada no tempo errado. Quem sabe estalar o dedo, olha para alguém e diga, tem um tempo, tem um tempo. Bora, minha filha, tem um tempo. Ei, se liga no tempo.
Se liga no tempo, sai do passado, sai do futuro e entra no tempo que Deus te deu para viver hoje aqui. Ei, o tempo é presente. Já percebeu que passado chamamos de passado, o que passou. Futuro, o que ainda vai acontecer. O único que tem um nome diferente é o presente, porque é uma dádiva, é uma bênção. Para de dizer não tenho nada, você tem o hoje, você tem aqui, você tem agora. Aí ele diz, teu irmão vai ressuscitar. Ela dá um pulo para o futuro e diz, eu sei, naquele grande dia. Aí Jesus, que pode conjugar a sua própria vida no passado, presente e futuro, vai olhar para Marta. Se ele quisesse, ele poderia dizer assim, Marta, eu fui a ressurreição e a vida. Se ele quisesse, ele poderia. Por quê? Porque a Bíblia diz que o cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Então, se ele quisesse, ele poderia. Sim ou não? Se ele quisesse, também poderia conjugar no futuro como evidência do Calvário. Marta, eu serei a ressurreição e a vida, anunciando a ressurreição do sepulcro. Ele poderia transitar no passado e no futuro. Ele transita onde quer. Como disse João, ele é o mesmo. Ontem. Só que ele vai respeitar o quê? O único tempo que Marta tem. Marta não tem futuro. Entenda quando eu digo não tem futuro. Não tem poder sobre o que está para acontecer. Marta também não tem poder para mudar o quê? Já aconteceu. Ele poderia entrar no passado, ele poderia brincar no futuro, mas ele respeita o tempo dela e o único tempo que ela tem é o... Ele não conjuga eu fui, também não diz eu serei. Ele olha para ela e diz, Marta, eu... Ele conjuga no presente, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que ele está dizendo para ela? Marta, eu não vim há 4 dias atrás e também não tem problema se eu chegasse 4 dias depois. Olha o que ele está dizendo. O que eu não fiz antes não me impede em nada o que eu vou fazer agora. Você está entendendo? Meu irmão do teclado, faz um som de ressurreição aí, que é para quem está com a mente lá no passado, começar a entender que nada do que ele permitiu acontecer ou não interviu para acontecer vai atrapalhar o que ele está para fazer agora. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, sabe o que? Não importa o que você esperou que eu fizesse em dezembro, mas não fiz. Por quê? Porque o tempo não é seu, é meu. Você fica travado, mas eu não fico. O que isso significa? Ele está dizendo, sai da ansiedade do futuro, sai da prisão do passado, entre em 2023 dizendo, esse é o meu ano, esse é o meu ano, esse é o ano que Deus me deu para viver o sobrenatural, e nada do que aconteceu vai me impedir de viver o que Deus quer que aconteça. Eu vou viver o presente, eu vou viver o presente, eu vou viver o agora, eu vou glorificar esta noite como nunca, eu vou celebrar como nunca, eu vou fazer uma oração, orando pelo pão de cada dia. Tira essa mente do passado. Que perturbação. Olha para alguém e diz assim para essa pessoa, acaba com isso. Não, tá fraco. Olha para ela e diz, acaba com isso. Ah, se eu tivesse terminado a faculdade. Ah, se eu tivesse conseguido tirar a carteira de habilitação. Ah, se eu tivesse conseguido mudar de casa. Ah, se eu não morasse no aluguel. Ah, se, acaba com isso, menino. Você está pegando uma fé que é poderosa para viver coisas extraordinárias hoje, está colocando ela num lugar que ela não funciona no passado. Para também com essa ansiedade do futuro. Não, porque antes do ano fechar eu tenho que ter 1 milhão. Não, porque eu tenho que fazer tal coisa antes do mês tal. Antes disso, antes daquilo, você só trabalha com antes. E o Senhor está dizendo, e agora? O que você quer agora? Tem coisas que você não consegue realizar no seu futuro, porque você não faz uso
das ferramentas que Deus te deu agora. Então a ansiedade te consome, você não realiza o que tem para fazer. Por quê? Porque você só pensou lá e não pensou em nada do que você precisava aqui. Posso te falar a real? Antes de escrever no papel que foi te entregue, carro, casa, começa pedindo paz. Depois, direção. Depois, sabedoria. Camila, mas eu preciso de coisas urgentes. Nem tudo que é urgente, já dizia Spurgeon, é importante. Eu conheço gente que tem casa, carro, dinheiro, e está com o carro, o dinheiro e a casa tudo parado. Por quê? Porque não basta ter um carro, ter gasolina e ter carteira de habilitação. Você precisa saber para onde você vai. Senão ele fica parado na garagem. A maioria das pessoas que vivem fracasso e frustração não tem a ver com quantidade de recurso. Tem a ver com questões emocionais. Deus está dizendo para mim e para você. Tem coisas que eu tenho para você sim, amanhã. Mas você precisa consagrar o seu hoje. Você precisa pedir a Deus paz de espírito, direção. Você está ansioso demais com o futuro ou preso no passado? Pega essa fé que é maravilhosa que você tem. Ô meu irmão, tu é um homem de fé. Tu é uma mulher de fé, eu sei que é. Ninguém fica em pé ouvindo uma pessoa gritar se não tiver uma crença forte de que é Deus que está falando. Você é um homem de fé, você é uma mulher de fé. Você diz assim, Camila, eu vim hoje aqui, mas eu estou cansado, eu não aguento mais. E eu sei que você aguenta, sabe por quê? Vou te falar um negócio que vai te escandalizar, mas eu tenho que te dizer. Deus não te chamou só para vencer, Deus te chamou principalmente para combater. E você está na vaidade de querer vencer. Eu tenho que vencer. Eu tenho que mostrar para a sociedade que eu prosperei, para a minha família que eu cresci. E com isso aí, ó, tu tá ficando lelé da cuca. Perdendo o significado das coisas que tem valor. Irmão, o que adianta pegar uma taça de cristal e com o preço mais alto que o dinheiro pode comprar, pagar uma bebida e não tem ninguém para brindar do outro lado? A pessoa focou tanto no futuro que esqueceu todo mundo que tinha que pegar no caminho. Viveu tanto o amanhã que esqueceu-se do hoje. Há uma coisa em comum entre pobres, ricos e todos aqueles que estão perto da morte, independente de classe social. Se você perguntar a eles o que eles queriam, a maioria dos que não souberam viver não vão dizer dinheiro, vão dizer tempo. Eu quero tempo. E Deus está dizendo, eu te dei tempo. E o que você está fazendo com o seu? Você está pegando o tempo de hoje e querendo comprar o amanhã. E Deus está dizendo, é por isso que você está tão perturbado emocionalmente. Porque eu te dei o tempo de hoje para você viver, mas você usa ele para pagar o amanhã que nem chegou. Ele disse, eu sou. Sabe o que ele está dizendo? Marta, eu vou respeitar o seu tempo. Você quer ver? E eu fecho aqui. Prometo, eu encerro aqui. Jesus, quando saiu de onde estava para ressuscitar Lázaro, ele disse assim, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo. Os discípulos que não queriam voltar para lá, porque a última vez que foram, quase foram espancados até a morte, vai dizer assim, Senhor, se ele dorme, deixa ele lá que ele vai despertar. Ó os vacilões. Aí Jesus vai dizer, Lázaro, nosso amigo, como quem diz assim, vocês, hein? Ele diz, Lázaro está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Responda aí para mim. Jesus estava contando com a fé de Marta para ressuscitá-lo? Porque antes de chegar em Betânia, ele disse que ia fazer o quê? E ele mente? Jesus já havia decidido ressuscitar Lázaro independente da fé de Maria, independente da fé de Marta, independente da circunstância de Lázaro. Se o bicho tinha comido, se não tinha comido, se já estava em estado de putrefação. Jesus havia dito, eu estou indo lá para ressuscitar. Quem ainda está comigo, diga amém. Tudo que vai acontecer no destino até lá não muda a decisão de Jesus. E qual é a decisão dele? Eu vou ressuscitá-lo. Agora presta atenção. Quando ele chega na aldeia de Betânia, ele ressuscita antes de convencer Marta. Agora responda para mim, ele precisava da fé de Marta para ressuscitar Lázaro?
Eu estou falando muito rápido, mas deixa eu ver se você está entendendo. Ele precisava da fé de Marta para ressuscitar Lázaro? Porque fé não tem a ver com a expectativa que as pessoas colocam em mim. Lembra? Tem a ver com a expectativa que eu coloquei na palavra que Ele me entregou. Então vamos lá. Ele precisava da fé de Maria para ressuscitar Lázaro? Ele já tinha decidido que ia ressuscitar o homem antes dele chegar. Só que preste atenção em algo. Você leu comigo até o final. Quando ele chega na cidade, Marta recebe ele. Ele conversa com Marta e depois ele diz: cadê Maria? Está em casa, manda chamar. Aí Marta chega lá quietinha e diz: o mestre está aí, manda te chamar. Ela levanta e vai ao encontro dele e diz a mesma coisa que Marta: se tu estivesses aqui, meu irmão não tinha morrido. Aí ela chora, ele chora também. Quando tá as duas convencidas e confessando que Ele é o Senhor, aí olha Marta conjugando no presente: portanto agora sei que tudo que tu pedires a Ele amanhã, ontem, você leu comigo o texto, ela diz: tudo que tu pedires a Ele agora, Ele vai te escutar. É como se Jesus dissesse: agora vocês estão prontas para ver o que eu já ia fazer. Mas por que se já ia fazer não fez logo? Ele está dizendo para mim, para você e para Marta: tudo que eu disse para você que eu vou fazer, eu não dependo da tua fé para realizar não. Só que tem uma condição: eu me recuso a realizar o maior milagre da tua vida sem a tua participação. É por isso que eu vou ativar a tua fé, porque eu não quero remover pedra da sepultura sem que você gere a expectativa do milagre, porque o poder é meu, mas a alegria tem que ser nossa. Quando Marta diz, quando Marta diz, eu sei que tudo que tu pedires a Ele, agora Ele diz imediatamente: diga onde o puseram. O que é que Ele está dizendo? Agora que tu entendeu que eu posso fazer o que eu vim fazer agora, agora que tu entendeu que o passado não me atrapalha e o futuro não me impede, tu tá pronta para viver o que eu vim fazer aqui. Me leva para a porta da sepultura. Pega a mão de alguém e diga: é agora, é agora, é agora. Acorda essa pessoa que já está cansada. É normal estar cansado. Acorda ela, sacode e diga: nem ontem, nem amanhã, é agora, agora, agora. Fica de pé, bota ela de pé. É agora. Camila, será que Deus tem coisa comigo ainda hoje? Até meia-noite, se prepare, porque vão acontecer coisas. Se você executar a tua fé nesse tempo de agora, escuta o que eu estou te falando, vai subir mensagem surpresa nesse WhatsApp antes de meia-noite. Vai ter telefone tocando, ligação do outro lado. Você pode ter uma fé muito grande, é importante que você tenha. Mas se você perder o tempo, você perdeu uma grande possibilidade. Todos os que estavam ali em volta diziam assim, vendo ele chorar na porta da sepultura: não podia esse que abriu os olhos do cego, ou seja, Jesus já estava famoso mesmo, impedir com que esse morresse? Eles não conseguem pensar num campo de possibilidades. Não podia esse que abriu os olhos do cego fazer com que ele ressuscitasse dentre os mortos? Mas por que as pessoas não pensam isso? Porque elas pensam que isso Jesus não consegue porque é muito grande. Ninguém nunca tirou alguém da morte. Só que olha como Jesus disse que é para Ele tirar alguém da morte. Em Marcos 5, quando Jairo diz que a sua filha está enferma para morrer, quando Jesus chega, a menina já havia falecido. Só que aí Jesus olha para ele e diz assim: ela apenas dorme. Mas entenda, ela estava dormindo? Ela estava como? Quando Lázaro já havia morrido, ele disse para os discípulos: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu te respondo, depois de 4 dias. Ele estava dormindo? Ele estava como? Morto. Só que o que Jesus está querendo dizer para aquela sociedade? Ele está dizendo: eu sei que tudo que tu pedires a Ele, agora Ele
que você julga impossível, e nesse caso aqui era a morte, para mim é como acordar alguém de um. Agora responda para mim. Você é capaz de acordar alguém quando essa pessoa está dormindo, sim ou não? Às vezes até sem querer, né? Sono é uma coisa tão leve em algumas pessoas que o barulho menor já faz a pessoa acordar, não é? Porque é uma coisa que você é capaz de fazer, mesmo sem querer. Intencionalmente, então, pergunta às mães. Minha mãe fazia uma coisa que eu odiava, porque era o único jeito de acordar a gente definitivamente, porque o nosso sono não era leve, era pesado. E ela pegava assim a coberta e fazia já assim, ó, vamos embora levantar. Não tinha como, era um frio que já vinha do pé até a espinha. Quando não, um homem cansado, a mulher balança. Eu já tive que acordar o pastor Eduardo, meu esposo, sacudindo. Eduardo, em nome de Jesus, nós vamos perder a hora. Em nome de Jesus. Pesada, levanta. A gente pode despertar, sim ou não? O Senhor está dizendo, pois então, essa situação que você diz que é impossível, para mim é como levantar alguém de um sono. Está dormindo, mas eu vou despertar. Morreu, mas eu vou ressuscitá-lo. Lembra quando eu disse aqui ministrando que tem pessoas aqui que estão com o nome no livro da vida, são salvas, creem em Jesus, mas já não apresentam para eles causas que revelam seus sonhos e projetos antigos, porque você nunca se desviou, mas também não acredita mais que Deus pode fazer você ser quem um dia você queria ser. Isso que eu vou falar agora é muito importante, tá? Eu vou fazer 2 orações específicas aqui agora. Eu não faço isso sempre, mas hoje Deus mandou fazer. Primeiro grupo de pessoas que eu vou orar agora são por aquelas pessoas que enquanto eu pregava têm coragem de confessar, são crentes em Jesus, salvos, lavados, remidos, nome escrito no livro da vida, pertencentes ao organismo vivo da igreja do Senhor aqui na terra, fiéis ao Senhor, mas que dizem assim, Camila, nessa parte aí da mensagem, foi comigo que Deus falou. Estou aguardando o dia do Senhor, mas não consigo apresentar para Deus mais nenhum projeto. Já quis ter empresa, mas hoje eu nem falo mais isso para Deus. Já quis casar, mas hoje também não quero mais, não falo isso para Deus. Camila, já quis ser pregador, mas hoje não monto nenhum sermão. Camila, já quis cantar na igreja, mas hoje não quero nem mais saber de playback, porque eu queria ter vivido isso antes. Se Ele tivesse me dado quando eu pedi, quando eu queria, quando eu esperei. E você está nesse culto hoje aqui, e Jesus apareceu nesse culto hoje aqui para você, por intermédio da palavra, para dizer assim, quem te disse que o fato de não ter acontecido quando você queria, me impossibilita de fazer você viver a alegria do que você vai viver agora. Agora escute, eu não posso garantir isso em oração. E ó, eu não estou contando com a tua fé não, tá? Estou contando que vai receber a oração aqui por quem eu fizer a oração. Essa foi a autoridade que Deus me confiou. Já falei, não faça isso todo dia, mas Deus disse, faça hoje. Então eu não estou contando com a sua fé não. Então é uma chance aqui até para os incrédulos receberem. Agora, lembra de Caleb quando entrou na terra? Ele disse, Josué, me dá meu pedaço de terra, porque como no dia que ele me fez a promessa, eu estou aqui para conquistar. Deus está dizendo, o tempo não vai roubar a alegria do cumprimento. Agora, cabe a você levantar a mão quando eu liberar, para dizer, foi comigo, Camila. Preste atenção que eu vou repetir o convite. Não é pra gente que ainda está na expectativa da promessa. Ah, Camila, eu creio. Não aconteceu ainda, mas eu creio. Não, seu coração não está desmaiado. Você é um crente de fé que está caminhando para o milagre. Amém? Eu estou falando com quem na hora que eu pregava, no coração falou, isso é comigo. Sou salvo, só estou esperando a vinda do Senhor. Não espero mais nada do que um dia eu sonhei. Eu estou falando com corações que desmaiaram no tempo. Se você tiver coragem de quando eu liberar aqui para você levantar a mão,
você levantar a mão e confessar que esse é o teu coração. Só que hoje você quer se permitir viver de novo a expectativa de coisas que um dia Deus te disse. Não para se frustrar, mas para se alegrar na plenitude. Porque preste atenção, nessa mesma oração, quem estiver nessa situação, que não quiser levantar a mão, não, Camila, eu não quero, eu só estou esperando a vinda do Senhor, eu vou orar nesta mesma oração, para que o Senhor venha te buscar o quanto antes. Porque ninguém merece viver uma vida, ninguém merece viver uma vida cuja vida rejeita viver. Então, para que você não cometa nenhuma loucura, vou lhe ajudar. E vou dizer: Deus, tu está vendo que este, cujo coração é desmaiado, mas desistiu de tudo, só espera a tua vinda. Então, Senhor, numa dessas noites, ele dormindo, ela dormindo, ajuda ela como um passarinho, para que ela possa se alegrar vendo os portais da eternidade, para que ele possa se alegrar no seio de Abraão. Porque casa de Deus é lugar de decisão, não é lugar de vir arrastado. Quem entendeu, eu sei que não são todos, são só aqueles cujo coração desmaiou. E hoje, não, Camila, é isso aí, eu vou dar uma chance para mim, não é para Deus não, é para mim. Eu quero ver o que Ele ainda pode fazer a despeito de tudo que já me aconteceu. Eu conto 1, levanta a mão só essas pessoas. 2, coloca a mão mais alto que você puder. 2,5, levanta as 2 assim como quem recebe, que eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, aonde houver uma mão estendida, há também ali, Senhor, um coração que desmaiou na jornada do tempo. Alguém que te ama, alguém que te serve. Ouve esse gemido, Senhor, ouve. Como disse Davi, não estão as minhas lágrimas no teu odre? Olha como esta mulher chora, olha como este homem te suplica. Olha como ele não é feliz em ter desistido. Olha como ela não tem alegria verdadeira por ter abandonado a expectativa da fé. Por isso nesta noite eu te peço, aonde houver uma mão estendida e aonde havia nesta mão um coração desmaiado, ressuscita como tu fizeste a Jacó, quando pensou que José havia sido morto, mas ele disse: eu irei e o verei antes que eu morra, mostrando que não desistiu da promessa. Portanto eu te peço, Senhor, que o mês de janeiro seja um mês de renovo, que o mês de janeiro seja um mês onde as esperanças sejam renovadas, aonde se cumpra a tua palavra. Cristo em vós, esperança da glória. Toca nesta vida que está de mão estendida agora e joga por terra toda a desesperança, joga por terra todo o fracasso, joga por terra toda a desistência. Aviva a tua obra no meio dos anos e faça ela conhecida nos anos que virão. Faça isso no presente, Senhor. Só quem está de mão estendida, sacode a mão assim, ó. Vira de frente para alguém, dá um abraço nessa pessoa se ela estiver do seu lado. Só quem está de mão estendida, dá um abraço nessa pessoa. Dá um abraço nessa pessoa. Fala para ela: é teu ano, esse ano é teu. Fala para ela. Eu vou orar pelo outro grupo. Fala para ela: esse ano é teu. Recebe renovo. Recebe renovo, recebe força, recebe elebe que ramaia sai, recebe derramando que maia súria, recebe injeção de ânimo, recebe alegria, recebe a renovação das línguas, as qual você foi batizado com fogo, recebe rabadaia rácia, ribadacanda borgio nogia vaia, elevídio remídia.
sopra dos quatro cantos e levanta um exército poderoso nesta noite. Segundo grupo que eu vou orar agora. Segundo grupo, último grupo da noite. De pé começamos. Vou contar de 1 a 3. No 3, só vai levantar a mão. Vou precisar da ajuda dos irmãos aí no telão. Só vai levantar a mão quem veio aqui hoje, conhece a voz de Deus, e Deus te disse: você tem fé, você crê em mim, mas está vivendo o tempo errado. Como, Camila? Fora da minha vontade. Por isso que os teus negócios não dão certo. Por isso que tua vida emocional não dá certo. Porque você tem tudo de bom, mas vive tudo de ruim, porque quer viver tudo que eu te dei fora do meu tempo. Se afastou do centro da minha vontade. Foi-se embora. Você está aqui hoje e você diz assim: eu estou desviado há tanto tempo. Eu vim porque eu gosto de ver no YouTube. Desviado não frequenta culto. Você não é desviado. Você é afastado e está aqui. Até crente daqui a pouco, é normal. Vai começar a olhar para o relógio e vai dizer: que eu tenho que ir embora. E o desviado está dizendo: eita, que Deus está falando comigo hoje. Por quê? Porque você não é desviado. Você é afastado. E o Senhor está dizendo: promessa que eu te fiz está de pé. A fé que você tem é o suficiente para te fazer viver o cumprimento dela. Você só precisa voltar a caminhar no meu tempo. A caminhar no meu. Olha para alguém aí agora, me ajuda a pregar e diga: vamos embora para o tempo certo. Estala o dedo aí para ele ou para ele, bora para o tempo certo, bora. Volta para o tempo certo, volta para o tempo certo. E qual é o tempo, irmãos? O tempo é passado? O tempo é futuro? O tempo é o quê? Hoje, aqui, é agora, irmãozinho. Não, que eu planejei no domingo. Domingo é futuro. Deus não está vindo aqui falar com quem está planejando o futuro. Deus está vindo hoje aqui falar com quem não quer abrir mão do presente. No 3, não vai dar para vir aqui, que graças a Deus está muito apertado. Então, para você que tem vergonha, Deus é tão misericordioso que vai te deixar ficar paradinho aí onde você está. No 3, aonde você estiver, vou precisar de alguém olhando o telão para me mandar um feedback aqui. O pessoal de lá do lado, é do lado ou é aqui embaixo? Aqui do lado. Olha aí, porque quando eu disser 3, eu quero que vocês contabilizem se há aí fora, e eu sei que há, alguém que vai levantar a mão voltando para o tempo de Deus. Sabe como é que vai ser esse apelo? Com você estalando o dedo. Faça nada, só estale. Pare de estalar não. Eu estou ministrando. Sabe o que Deus está dizendo para quem está aqui e precisa voltar hoje? O tempo não para. O tempo não te espera. O tempo está correndo. Você não tem todo o tempo que acha que tem, mas também não perdeu o tempo que ainda tem. Já cansou? Você tem tempo hoje, aqui e agora. Eu conto 1. Sabe por que eles estão cansando? Porque o tempo acaba. Eu conto 2. Camila, sou eu. Deus falou comigo e eu tenho que voltar. Eu tenho que me consertar. 2,5. Camila, mas eu tenho um monte de coisa para resolver, meu irmão. Isso aí você resolve depois. Com Jesus você tem que fazer aliança agora. Porque o que Jesus disse foi: sem mim, nada podeis fazer. Sou eu, Camila. É você? 3, levanta a mão e fica com ela lá em cima para eu poder ver que é você. Fica com a mão lá em cima. Não baixa a mão não, fica aí. Aplaude depois, gente, que é para eu não confundir as mãos. Fica com a mão lá em cima.
No telão, alguém levantou a mão? Se levantou, contabiliza e me traz aqui. Fica de mão estendida. Camila, sou eu. Deus falou comigo. Eu preciso dessa oração hoje. Eu tenho que ter meu nome escrito no livro da vida hoje. Fica de mão estendida. Camila, é hoje. Eu estou tomando minha decisão hoje. Glória a Deus por isso. Porque a vida de quem serve a Deus, ela vira quando a gente decide ao lado de Deus. Não é no dia 31 não. A virada do teu ano está começando. É nessa noite, filhão. 5 pessoas aí fora, 5 aqui dentro, galeria, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, aqui embaixo, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44, 40. Aplauda ao Senhor. As 44 lá fora e aqui dentro, levanta as duas mãos. Levante as duas mãos. Pai, em nome de Jesus, como igreja, nós oramos agora te pedindo, cumpre o que tu disseste que faria. Quando tu disseste que tudo que hoje nós ligássemos na terra seria ligado no céu, nós ligamos o perdão dos pecados dessas pessoas, nós ligamos a inscrição dos seus nomes no livro da vida, nós ligamos que a partir de hoje, como foi até hoje, não será nunca mais, será novo, será diferente, será extraordinário. Joga por terra toda a palavra contrária, acende a centelha do avivamento e glorifica, glorifica, glorifica o teu nome na vida dessas pessoas. Recebe como filhos amados para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Essa casa te louva e te celebra. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem querer união. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Desperta, Senhor. Sopra o teu vento, diga. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Repete a palavra que Deus já te deu. Anuncia a tua vitória. Profetiza o teu milagre. Ele sempre resolve sem querer união. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Para alguém, mas não toca nessa pessoa, só vira de frente para ela. Não toca, só vira de frente. Camila, ficou 3 aqui, não tem problema. Faz um círculo, mas vai por mim. Não fica sozinho não, faz o que eu tô te falando para fazer. E me ouça com atenção, eu já disse 3 vezes, não toca nessa pessoa. Só vira de frente para ela e estende a mão para ela. Vocês são os únicos que vão receber enquanto adoram. Nós vamos dizer por uma última vez, não esse refrão, mas nós vamos cantar a parte que diz: Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová. Vai fazer, como é que é a última parte? De glória. Vai mudar a sua história. Preste atenção, que isso aqui é profético. Nós vamos cantar: Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar. Vai mudar. Irmão, diante do meu Senhor, eu estou no altar.
Em Deus falo a verdade e não minto. Eu estou cansada. Eu não estou segurando o microfone porque quero, não. Deus é a minha testemunha. Meu sonho era pregar 30 minutos e ir embora. Meu sonho. Sonho bobo, humano. Estou falando de fraqueza. Então se eu estou aqui é porque Deus está falando mesmo o que Ele quer. E Deus me disse: quando eles ministrarem, vai mudar a tua história hoje. Aqui eu vou desobstruir o caminho de tudo que ficou retido para a realização de 2022. As comportas do tempo para 2023 serão abertas sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre as tuas finanças, sobre tudo que leva o teu nome. E você não precisa vir comigo no que eu estou falando, não, porque eu sei quem está me mandando dizer. Em 2023 você vai viver mudança, mudança de carro, mudança de endereço, mudança de trabalho, mudança de vida. Você vai viver mudança. Tudo que estava retido, tudo que estava embolado, tudo que estava embaraçado, o Senhor está dizendo: em 2023 eu não venho para fazer promessas. Em 2023 eu venho para cumprir promessas que eu já fiz. Estenda a mão e comece a cantar. Diga: Jeová, Jeová, ministre sobre essa pessoa. Deus de vida e de vitória. Jeová, Ministre, diga: Deus de paz, Deus de glória. Jeová, pega na mão dela, pega na mão dela, pega na mão dela agora, pega, pega, é hoje, recebe, recebe, recebe. quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz intervenção. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de Bateria, baixo e voz. Vem no fundo. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. É hoje, é